São 7h40, olá, boa noite, como vai? Vai bem? Nós estamos começando pela TV Pantanal, canal 22, mais um programa Opinião, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom estar com você aqui. Então, hoje a gente vai aí, nessa plena segunda 26 de outubro, a gente vai então, a partir deste momento, exibir aqui a última entrevista com os candidatos ao Senado. Das entrevistas com os candidatos ao Senado, né? E está a postos com a gente aqui Valdir Barranco, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Ao longo dos próximos 50 minutos, Barranco, o candidato, vai estar expondo suas ideias, suas propostas, o que ele pretende fazer caso chegue ao posto de senador da República. Tá certo? Então, fique bem atento, porque a análise é muito importante e pode ser o diferencial para que você possa escolher, então, o seu candidato. Para isso, aqui nessa bancada, como sempre, Lorenberg Alves, meu professor, meu parceiro, meu companheiro, meu amigo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Um grande abraço também a você que nos assiste em qualquer canto, não é? Além, é claro, do canal 22, pela internet também, na página do Facebook, da TV Pantanal, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Valdir Barranco, satisfação em recebê-lo e entrevistá-lo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Lorenberg. Quero agradecer a oportunidade, agradecer esse espaço e cumprimentar a todos os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras também. Candidato, como está a campanha nesse momento, no ponto de vista das viagens? O Barranco está com um recurso em caixa do fundo partidário, do fundo eleitoral? Como que está a estrutura aí para percorrer o Estado? É uma eleição majoritária, sempre um grande desafio. E a eleição suplementar ao Senado não conta com fundo eleitoral, porque quando da mudança da legislação eleitoral, ainda lá no período do Cunha, que foi implementado o FEFEC, o Fundo Eleitoral para as Campanhas, não se previu o fundo para hipóteses como essa, de eleições suplementares, tanto para prefeitos quanto para senador da República. E fundo partidário, como o Partido dos Trabalhadores, é um partido orgânico. O que é um partido orgânico? É aquele que funciona o ano todo, tem suas reuniões de instância no nacional, nos estaduais, então é um partido que também tem gastos. Então nós vamos ter uma campanha, como sempre fizemos, bastante franciscana, com poucos recursos, mas estamos fazendo, percorrendo boa parte do estado mesmo de carro, como fiz 2.500 quilômetros na semana passada na região norte, e quando necessário, se houver necessidade, a gente locará a aeronave para regiões mais distantes, mas muito de carro. A figura do Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente inclusive de honra do PT, maior figura do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente da República, que enfrenta desgastes, é verdade, não é? Por conta de condenações que já houve, acusações de corrupção e tudo mais. O Lula continua sendo a estrela de toda e qualquer campanha, candidatura, como prefeitos, da suplementar aqui no Estado para o Senado. Ele é a grande estrela do... O senhor está explorando ao máximo isso, mesmo com esse desgaste? O presidente Lula é sempre uma unanimidade na esquerda, e a unanimidade entre os nossos militantes, nos movimentos sociais também, e é uma figura, um líder reconhecido no mundo todo, que fez 2 mandatos que foram de estadista, de dar oportunidade para as pessoas. E hoje, obviamente, é alguém que influencia em qualquer campanha, porque tem um potencial muito grande. Então, nós estamos numa campanha de propostas, uma campanha que dialoga com as propostas para chegar ao Senado, mas o presidente Lula também estará participando. Inclusive, já gravou para o nosso programa um vídeo onde ele estava muito inspirado, ele está com muita vontade de que nós possamos vencer essa eleição aqui. Já foi e pro nos ar? próximos programas estará no ar. Vai pro ar nos próximos programas, Isso, né? isso. Parece que eu já vi uma coisa do Julier, já ele gravando pro Julier, alguma coisa desse Gravou sentido. também.
Juliá, que é candidato aqui na cidade de Cuiabá a prefeito. Professor. Candidato, antes de mais nada, o nosso registro da sua presença aqui pode ajudar e vai ajudar muito o telespectador, porque não é fácil para o eleitor escolher no universo de 11 candidaturas. E muitos deles, 4, 5, são muito parecidos, são muito semelhantes. Então não é fácil a tarefa. Então a presença do senhor aqui é muito importante. E o senhor falava agora há pouco, numa resposta que deu à questão do meu amigo Paulo Coelho, o senhor falava de propostas. E eu vou trazer uma fala, um trecho da fala do senhor, publicado no dia 17 de outubro, no site Pantaneiro News, para nossa bate-papo, nossa conversa aqui. Entre aspas, nós temos aqui no estado 180 mil propriedades rurais, dessas apenas 4 mil são propriedades grandes e só 81 são propriedades realmente de latifúndios. Então, são esses grandes beneficiários e eles estão desonerados de pagar impostos em função da exportação. Fecha aspas. Eu tenho aqui 2 perguntinhas a fazer ao senhor. A primeira delas, como que um senador poderá mudar esse quadro dentro do estado de Mato Grosso? A segunda questão, mudar a regra que sustenta a desoneração é uma atribuição do senador? Primeiro, quero contribuir também com a importância da participação num programa como este, porque como a eleição ao Senado é suplementar, há 15 dias atrás, uma pesquisa que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores fez aqui com 35 municípios, apontou que 86% dos entrevistados não sabiam da eleição ao Senado deste ano. Hoje, pelo que eu tenho andado por aí, ainda passa de 70% que não sabe que tem eleição ao Senado. Então é um grande desafio, porque estão acostumados com a eleição a prefeito e vereador. Grande desafio nós fazermos, primeiro que eles saibam, depois que acompanhem as propostas e façam a sua decisão. O Mato Grosso, ele é um estado diferenciado nessa questão da concentração de riquezas e da concentração de terras. Eu citava aí esses números que já são grandes, né, e falava de 4 mil propriedades e de 81 mil que são realmente grandes. Mas quando a gente filtra, ainda nós chegamos a números mais absurdos. Nós temos no Mato Grosso 23 latifundiários que concentram 2 milhões e 100 mil hectares de terra. Para se fazer um comparativo, nós temos 71 mil pequenas propriedades que juntas, somadas, chegam apenas a 1 milhão e 700 mil hectares. Então nós temos 23 que concentra 2 milhões e 100 e 71 mil que concentra na soma 1 milhão e 700. Então é um estado que carece muito do empenho. Quanto ao Senado, o Senado tem sim uma tarefa e o senador tem um papel fundamental. Embora nós sejamos no Senado, o Senado seja uma casa revisora, mas também no Senado apresenta-se propostas e há a necessidade de que nós possamos apresentar uma proposta que não é só para o Mato Grosso, porque o senador ele é da República, mas que possa ir ao encontro da necessidade de nós resolvermos, de enfrentarmos essa situação. Por exemplo, a questão da Lei Candir. O senador não só pode apresentar, como ele também, no debate do dia a dia no Senado, ele pode provocar para que essa situação, que já em 2016 o Supremo Tribunal Federal julgou e deu prazo para que as duas casas pudessem resolver, uma vez que a Lei Candir era por um período de só 10 anos, de 96 a 2006, e já estamos há 24 anos com ela em vigência. Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, 20 anos após, 10 anos depois que ela deveria ter entrado em vacância, ele teve que agir e houve essa decisão. Então, o senador vai poder, sim, provocar a casa e também apresentar propostas para que nós possamos vencer essa vala que cada vez mais impede com que as pessoas tenham oportunidades e o próprio Estado, não só Mato Grosso, mas Minas, com minério, Pará com minério também, que são produtos
semi-elaborados, não são industrializados e exportados e por isso são desonerados do pagamento de impostos, nós temos grandes prejuízos porque como esses produtores eles exportam e não pagam impostos, jamais eles vão querer, com esses benefícios, estar industrializando aqui, gerando emprego, gerando renda, porque terão que pagar impostos. Então temos que resolver isso e no Senado é possível. Então, respondeu, professor? Uhum. Porque é uma coisa que realmente cabe mais ao Executivo, né? E aí, quando vem da proposta do Senado, é nessa articulação que você está falando aí. Isso, mas também, Paulo, é uma coisa interessante, né? Agora mesmo, nesse ano, principalmente no período de pandemia, como Executivo ele não faz, quem tem feito é o Legislativo. Quantas propostas não surgiram do Legislativo, da Câmara dos Deputados e que foram para o Executivo, como essa questão da compensação dos recursos para os municípios em função da queda de arrecadação que nasceu na Câmara dos Deputados e que depois, a fórceps, o governo federal acabou tendo que sancionar e também cumprir, né? Então, no Legislativo também se pode surgir, e, obviamente, o Legislativo é uma casa de negociações entre os pares, de muita conversa, de muito diálogo, porque se não for assim, não avança. Aqui na Assembleia, eu sou, sem dúvida nenhuma, se eu não sou o primeiro, mas estou entre os primeiros, tem 241 projetos de lei, 20 deles já foram, nesse 1 ano e 9 meses desse mandato, 20 deles já foram sancionados. E isso não é a fórceps, isso é no diálogo permanente com os colegas, com a casa, no respeito, né, com os pares. Candidato, qual é o pensamento do senhor sobre as reformas que aí estão sendo colocadas, não é, a administrativa e a tributária? Aliás, até na sua opinião, qual é a mais importante, qual que deve entrar primeiro? E eleito sendo, o que o senhor pretende defender a respeito disso? E queria que você fizesse um comentário especial sobre a administrativa, sobre os cargos, o tamanho da máquina e a questão do servidor público, né? A questão dos privilégios, porque há também aí uma ação do governo federal tentando fazer com que o servidor público sofra, aspas, né, uma mudança na sua forma de trabalhar, enfim, as prioridades. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito dessas duas reformas e um adendo aí com a questão do servidor. Na minha opinião, a primeira reforma que tem que ser enfrentada é a reforma tributária. E ela tem que ser justa, né? A reforma tributária, a proposta que está no Congresso Nacional, ela não é a reforma ideal. A reforma ideal é aquela que taxa as grandes fortunas, que taxa os lucros e dividendos, que cria expedientes para acabar com isso que nós acabamos de citar aqui, que é a questão da desoneração da exportação de produtos que são primários ou semi-elaborados. Essa é a reforma tributária justa. E, na realidade, o que está acontecendo é uma inversão. Na prioridade que deveria ser a reforma tributária, estão atropelando para votar a reforma administrativa. Obviamente que, em se tratando de um ano eleitoral, o Congresso também deu uma segurada, porque é um tema polêmico, que poderia trazer prejuízos a muitos candidatos que estão aí se durante o período eleitoral a casa votasse a reforma administrativa, por exemplo. Mas não tenho dúvida de que, passado o período eleitoral, eles vão querer atropelar. E a reforma administrativa colocada no Congresso Nacional não é justa. Eu até tenho um artigo meu que eu intitulei ele como reforma administrativa ou seletiva. Por que não é justa? Porque ela é uma reforma que não faz justiça. Ela incide apenas sobre os servidores que ganham menos. Os que ganham 2 mil, 3 mil, 10 mil. É uma reforma para agradar o mercado, o rentismo, essa história de Estado mínimo, de enxugar a máquina pública, de acabar com a estabilidade do serviço público. O senhor é contra o fim da instabilidade? Não, a estabilidade, ela é uma conquista da Constituição de 88. Nós não podemos acabar com a estabilidade do serviço público, porque senão, veja bem, você passa num concurso público e aí você, dependendo de quem estiver governando, se você se manifestar de um lado ou de outro, por exemplo, que é fruto da democracia também,
pode ser perseguido, pode ser mandado embora. Então, é fruto da Constituição de 88 de muitas lutas. Então, eu sou contra essa questão de acabar com a instabilidade. E essa reforma administrativa, ela é cruel e o serviço público só funciona com servidores públicos. Por isso é que eu sou contra. E sendo eleito senador, eu vou já no início dos trabalhos, porque o senador eleito em 15 de novembro vai tomar posse logo em seguida, né? Porque a vaga está lá. Nós vamos participar da discussão e vamos trabalhar contra a reforma administrativa que está colocada no Congresso Nacional. Professor Lorenberg. Candidato, ainda sobre a proposta que o senhor falava logo no começo, eu vou trazer mais um outro trecho para falar, embora no outro bloco eu possa voltar ainda à questão da administrativa e tributária. Em uma fala que foi publicado no site do Mega Notícias, no dia 26 de outubro, o senhor disse o seguinte: faremos a defesa da agricultura familiar que o governo Mauro Mendes deixou de lado, fecham aspas. Eu tenho duas perguntinhas, eu tenho uma perguntinha só a respeito disso aí. Como um senador cujas atribuições aparecem no artigo 52 da Constituição Federal, irá defender a agricultura familiar? Primeiro que o senador da República tem forte empoderamento e ninguém discute isso, porque se não fosse assim, nós não teríamos tantos interessados, os diversos segmentos da sociedade, é legítimo isso, para ter senador da República. O Senado, ele é composto, diferentemente da Câmara dos Deputados, por 3 senadores, independente da unidade da federação. A Câmara não. A Câmara é de acordo com a população, com o número de habitantes. Por isso nós temos 8, São Paulo tem 70, né? E o senador pode, além de fazer as gestões, também propor legislações para mudar isso. E eu citava nesse trecho que o professor Lorenberg apresentou, o Mato Grosso, agora na gestão do governador Mauro, mas não é de hoje não, já faz tempo que nós não temos aqui no estado de Mato Grosso governos que sejam comprometidos com a agricultura familiar. O potencial que nós temos em Mato Grosso é gigantesco, nós temos 150 mil propriedades da agricultura familiar. E qual é o problema que a gente enfrenta? Não tem olhos do governo e não tem políticas públicas voltadas para isso. Diferentemente disso, ao contrário disso, eles fazem a prejudicar, como o decreto 230/2015 do então governador Pedro Taques, que foi levado a cumprimento pelo vice-governador à época, que era secretário de Meio Ambiente, o Carlos Fávaro, e o decreto obrigou com que as propriedades tivessem que ter a aprovação da APF. O que é a APF? É a Autorização Provisória de Funcionamento das Propriedades Rurais. Os grandes não têm problema com isso, porque já tem empresas com engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, que fazem esse trabalho para eles. Mas os agricultores familiares não conseguem contratar essas empresas especializadas e a partir de 2016 o Banco do Brasil não liberou mais crédito para a agricultura familiar de Mato Grosso. São 300 milhões todos os anos que ao final do ano são devolvidas para o Tesouro Nacional por conta deles não conseguir liberar. E aí o último dado saiu nessa semana que passou, um balanço do FCO. E o FCO, ele liberou aqui em Mato Grosso, dos 2 bilhões e alguma coisa que era do FCO, só 0,16% para a agricultura familiar. Quase toda a totalidade para o agronegócio. Então nós precisamos apresentar proposta no Senado que destrave, que flexibilize o acesso ao crédito, inclusive subsidiado pelo governo. O senhor sabe até mais do que eu que o Senado ou o Congresso Nacional também discute temas nacionais, sobretudo temas nacionais. E eu vou trazer uma questão aqui que eu fiz para todos os candidatos ao Senado que esteve aqui junto conosco, sobre o caos no sistema prisional brasileiro. Nós temos uma superlotação, investimento nenhum, é zero investimento, péssimas condições sanitárias e de salubridade. Enfim, nós temos um sistema que não ressocializa, porque o grande objetivo do presidiário ou do presídio é exatamente a ressocialização.
eu tenho duas perguntinhas para fazer ao senhor a respeito disso. A primeira delas, neste particular, o Estado brasileiro fracassou? Se fracassou, candidato, o que se deve fazer? Entregar o sistema prisional para a iniciativa privada, privatizar o sistema ou conceder apenas a administração para a iniciativa privada? O que fazer? Realmente, professor Lorenberg, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Nós tínhamos, há 2 anos atrás, nós éramos a quarta, já ultrapassamos a Rússia. Então, nós só temos menos pessoas presas do que os Estados Unidos e a China. E olha que a população dos Estados Unidos é o dobro da nossa e a China tem muito mais, 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem um grande problema. Na minha opinião, o fracasso maior é do sistema judiciário. O judiciário brasileiro não julga. As pessoas são presas e elas têm o direito de ter um julgamento se para comprovar a sua inocência ou a sua culpa, e isso não acontece. É por isso que nós temos uma população carcerária crescente, em que muitas pessoas foram privadas do direito ao julgamento. Nós passamos há poucos dias por uma situação aqui no Brasil que foi de um traficante. Até do rap. Que foi preso e passou 1 ano preso, e ele se beneficiou de um dispositivo do pacote da lei anticrime do Sérgio Moro, que o Moro disse que não foi ele que propôs, mas que nasceu ali nas emendas no Congresso, e que depois, ao ir para a sanção, o presidente não vetou e passou a valer. E aí os advogados, como o traficante é poderoso, tem dinheiro, e eu estou falando do traficante, mas os ricos, os milionários, todos, mesmo os que não são do crime, eles também têm advogados, e quem tem advogado pode, então, ir à justiça e exigir, que tem esse artigo, e foi o que eles fizeram, que diz que se em 90 dias não houver o julgamento, tem que ser colocado em liberdade. E aí o ministro Marco Aurélio Mello atendeu, e ele disse que não olhou a capa do processo, porque ele não olha a capa do processo, e ele foi colocado em liberdade, e isso causou um transtorno no Brasil todo, e agora o Congresso provavelmente vai rever isso, né? Mas quantas pessoas, por não terem advogados, continuam presas porque não sabem disso e não tem como recorrer a isso. Então, na minha opinião, é preciso que o sistema do Poder Judiciário funcione, que julgue os que estão presos, para que nós possamos também diminuir e também levar a êxito aqueles que realmente são culpados e precisam pagar por seus crimes. Agora, em segundo, a segunda questão que o senhor me faz, a segunda pergunta, nós precisamos fazer com que, não é a iniciativa privada que vai resolver isso, o poder público tem que resolver e encontrar os mecanismos para que isso aconteça. E, obviamente, uma coisa, ela acaba se comunicando com a outra. Se o judiciário funcionar, então quem é inocente, tem muitos casos, a gente acompanha na imprensa, casos assim estarrecedores, de pessoas que passam anos presas e depois é comprovada a inocência dela. Aqui no Mato Grosso, eu sou autor, inclusive, de um requerimento para que no ano passado, no mês da mulher, mês de março, pudesse o Poder Judiciário julgar as mulheres que estão presas aqui no Mato Grosso, que são muitas e que não tiveram direito ao julgamento ainda. A gente não consegue, isso não avança, isso não aconteceu, né? Então, é um erro do Judiciário e também do Executivo, obviamente, que eu acho que tem que se complementar nesse diálogo. Isso que o professor perguntou. Então, a questão da PPP, por exemplo, para fazer a estruturação física dos presídios, o senhor acha que o caminho não seria privatizar, então? Eu acho que quando a gente caminha para a privatização, o que está acontecendo hoje no Brasil, no Congresso Nacional, é isso, né? De dizer o seguinte, que tudo onde as mãos da iniciativa privada conseguirem chegar, retira-se o poder público. É essa a tese que está sendo debatida hoje
no governo federal e no Congresso para privatizar tudo, a educação, a saúde. E eu acho que sempre que for possível a gente evitar a iniciativa privada, porque é obrigação do poder público fazê-lo, que nós temos que buscar fazê-lo. Candidato, eu vou trocar de assunto. O senhor eleito senador da República, o senhor vai se posicionar de que forma quanto à prisão em segunda instância? O senhor vai votar a favor, vai defender a prisão em segunda instância? Essa é uma situação que está lá na Câmara, também vai depender muito do Congresso, também do Senado. Como que o senhor vai se posicionar? Isso é a favor ou contra? Na minha opinião, o artigo 5º da Constituição, e o inciso 57, que é claro ao dizer que ninguém poderá ser colocado ou mantido em prisão enquanto houver possibilidade, enquanto não houver trânsito julgado de sentença penal condenatória, é um artigo, assim como a Constituição como um todo, que surgiu a partir de muita discussão, de muito diálogo, de muito debate, lá na Constituição de 88, quando o Brasil saía de um período de ditadura militar e os congressistas, nós tivemos um Congresso Nacional com os deputados constituintes que foi da mais alta qualidade. E eles fizeram discussões acirradas que levaram a aprovar o artigo 5º, inciso 57. Então, na minha opinião, o artigo 5º, inciso 57, deve permanecer. E tanto é que ele, até hoje, não conseguiu ser mudado. Em que pese, hajam muitas discussões, pessoas que se beneficiam disso com discurso falso-moralistas, né? Populistas, mas ele não foi mudado ainda. O Supremo Tribunal Federal fez uma mudança nesse entendimento, depois voltou atrás no último julgamento, e eu creio que no Congresso também ele não prosperará. Então, o seu posicionamento é esse. O senhor é a favor de que cumpra-se o trânsito julgado, todas as etapas. Exatamente. E essa questão, então, da segunda instância, o senhor não votaria a favor? É porque, assim, se eu fosse do judiciário, eu seria o que eles chamam de garantista. Como nós temos ministros garantistas, acabou de assumir agora, vai assumir dia 5, né, o próximo ministro do Supremo, a vaga do Celso Mello. E ele é um dos garantistas, assim como nós temos outros. Então, eu sou um garantista da Constituição, porque ela não surgiu em qualquer época. Ela surgiu quando o Brasil saía da efervescência, da dureza, do sofrimento da ditadura e caminhava para um processo de democracia. A propósito, o Cássio Nunes agrada o senhor? Como que o senhor avalia aí? Eu sei que a esquerda, grande parte da esquerda, viu com bons olhos, aceitou com bons olhos, tanto que não teve problema na sabatina, não é? O senhor vê o Cássio Nunes como um bom nome? O Cássio Nunes, ele, inclusive quando foi para o STJ, é uma indicação da ex-presidenta Dilma, né? E ele foi um nome trabalhado pelo Centrão. É importante dizer isso, né? Que o Bolsonaro tinha um compromisso de pôr nessa vaga um evangélico. Mas, terrivelmente evangélico, isso mesmo. Mas o Centrão enquadrou ele e ele não teve como sair do beco e colocou, então, indicou esse nome que foi trazido pelo Centrão, e o Partido dos Trabalhadores votou no Senado, na sabatina dele, votou fechado para que ele assumisse essa vaga. Nuremberg. Candidato, ainda sobre uma questão nacional, neste mês, já está terminando o mês, mas neste mês, uma comissão temporária do Senado que analisa, que avalia, o que estava acompanhando as queimadas no Pantanal, fez um pedido para o ministro do Meio Ambiente trazer todas as informações a respeito das multas cobradas pelo IBAMA. Porque, de acordo com essa comissão, aliás, o pedido é exatamente por iniciativa da senadora do PMDB, ou do MDB, melhor dizendo, a Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. Uma vez que essa comissão considera que não há transparência no Ministério do Meio Ambiente a respeito destas multas. Eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor a respeito disso. A primeira, qual a importância dessa comissão, na opinião do senhor? A segunda, qual é a importância ou a relevância desse pedido para o Ministério do Meio Ambiente? E a terceira e última, saindo fora um pouco dessas duas, na opinião do senhor, o que se deve fazer para evitar
que essas consequências registradas neste ano venham ser registradas em anos futuros. Eu quero, inclusive, tomar a liberdade de começar pela terceira. Nós temos, além da comissão do Senado, uma comissão especial da Câmara dos Deputados, que ela tem mais de 20 deputados federais de todo o Brasil que a compõem e é presidida aqui, ela é presidida pela nossa deputada federal Rosa Neide, uma comissão que foi autorizada pelo presidente Rodrigo Maia. Tem uma live agora. E teremos amanhã, inclusive, uma live, né? eu não me recordo o horário, com os artistas. Já é a 12ª reunião dessa comissão e quem está organizando os artistas é a TT Espíndola, que é aqui do Mato Grosso, e o Almir Sater, do Mato Grosso do Sul. Então será amanhã. Com relação a esse pedido, né, do Senado, que foi encabeçado pela Tebet, eu creio que foi um momento de muito desastre esse ano. Não sou a favor também de que essas multas sejam levadas a êxito atropeladamente. É preciso que se identifiquem os verdadeiros culpados, porque ninguém vai me convencer de que as queimadas no Pantanal, como eu ouvi dizer, foi um agricultor familiar que foi colocar fogo numa árvore para retirar mel de abelha e queimou o Mato Grosso do Sul, Paraguai e a Bolívia. Isso não é verdade. Temos ferramentas, tecnologia suficiente hoje para saber onde é que surgiu e quem são os culpados. Então, a Polícia Federal também está cuidando disso. Eu acho que nós chegaremos aos culpados. A comissão ela é fundamental e a comissão especial da Câmara está trabalhando para que isso não volte a se repetir. Ao final dos trabalhos, eles apresentarão um relatório e as propostas para que não se repita mais essa catástrofe que ocorreu no Pantanal. O Pantanal ele não é um patrimônio só do Mato Grosso. Geograficamente, ele está localizado no Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai. Mas o Pantanal, ele é patrimônio do Brasil, Pantanal brasileiro, desde 1988, e é patrimônio mundial pela Unesco desde 2000. Então é por isso que o mundo todo cuida do Pantanal e se preocupa com ele. Tanto é que nesse período agora, eu estive lá junto com a comissão, lá o que nós mais encontramos foram voluntários de outros estados que vieram para o socorro. E por fim, eu sou biólogo também, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque nós sabemos, quando ocorre uma catástrofe dessa, nós acabamos desequilibrando a cadeia alimentar. E o que vai ocorrer no Pantanal nos próximos meses, ou ano até, é que nós teremos um desequilíbrio. Vai faltar alimento para a cadeia alimentar, porque a base dela foi praticamente aí com 30%, 40% já de extinção. E os animais maiores, como as onças, por exemplo, elas vão buscar se alimentar nas fazendas e vão ir para dentro das casas, para dentro dos quintais. Então nós teremos um problema também de catástrofe nos próximos meses ou anos aí com relação a essa questão do desequilíbrio da fauna aí do Pantanal. Estamos conversando aqui ao vivo com Valdir Barranco, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Não se esqueça, hein? Dia 15 agora é dia de tomar uma decisão. Tem uma eleição suplementar, não é só a eleição municipal, não. Tem a eleição suplementar. Aquela vaga que acabou acontecendo por conta da cassação da senadora Selma Arruda. Então, tem a suplementar agora dia 15. O candidato, qual que é a sua opinião sobre a obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid? Já que tem a grande polêmica do momento, essa, inclusive, briga política, né, envolvendo aí o presidente da República, o governador de São Paulo, e a população está no meio disso tudo. Olha, a vacina, a obrigatoriedade da vacina é algo conquistado a duras penas. Nós já vivemos isso no passado, de haver todo um trabalho contra a vacinação em massa. E isso era muito ruim. À medida que isso foi sendo vencido, nós fomos extinguindo doenças que eram corriqueiras, que deixavam as pessoas com deficiências, como é o caso da paralisia infantil, e outras que nós já tivemos aí no passado que foram muito ruins para a população. As pessoas, a partir das vacinas, nós passamos
a ampliar a expectativa de vida também, de vida com mais qualidade. E agora parece que a gente tem um retrocesso nesse aspecto de pensamento. Nós temos um setor da sociedade que passa a se comportar como se estivéssemos no século passado, apregoando aos quatro ventos que... Lembra quando surgiu a vacina H1N1, que falavam, olha, os velhos não podem tomar, os idosos não podem tomar, essa é uma vacina que é para extinguir, o Fernando Henrique quer matar os idosos para não pagar aposentadoria. Era uma conversa assim, aos poucos isso foi sendo superado e hoje todos tomam a vacina da H1N1 e isso possibilita que não peguem gripe com tanta frequência. Mas naquela época, candidato, era diferente no sentido dos testes, não é? Essa que, por exemplo, a chinesa, que é o grande mote da questão, da polêmica, não é? É que ela não tem a garantia sanitária científica e, além do mais, eu queria até deixar aqui, não para problematizar aqui a pergunta, mas para esclarecer alguns pontos. Por exemplo, existe, de acordo com o artigo 15 do Código Civil Brasileiro, o seguinte: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, fecha aspas, não é? Então, isso é uma questão que já está na nossa lei. E aí você vai obrigar o cidadão a tomar a vacina? Paulo, é interessante isso, porque você citou a vacina chinesa. Eu não estou dizendo que tem que ser a vacina chinesa. Todas as vacinas têm que seguir rigorosamente os protocolos para que elas possam ser testadas, afastados os riscos e também comprovada a sua eficácia. E após isso, a Anvisa autorizando, elas podem ser comercializadas e, na minha opinião, essa vacina contra a Covid tem que ser pública, porque como nós faremos com os mais pobres, né? Não pode ser elitizada. Agora, também não é que nós vamos sair por aí, o governo colocando a polícia para pegar as pessoas, nunca foi assim, com nenhuma vacina. As pessoas vão se conscientizando de que é importante tomar a vacina para que nós possamos resolver um problema que está aí causando dor, causando sofrimento e inclusive causando mais gastos ainda aos cofres públicos. A vacina da gripe espanhola, lá de 1918, 1920, ela demorou 60 anos para ela ser aprovada. Hoje não. Hoje nós temos muito mais tecnologia. E para finalizar, dizer assim, que mesmo a vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford, ela utiliza os componentes da China. A China hoje, ela dominou todos os mercados. Se você falar para a população que não é para utilizar mais nada da China, nós vamos voltar nem à Idade Média, nós vamos voltar à Idade da Pedra Lascada mesmo. Então, mesmo a vacina de Oxford utiliza componentes da China. Caminhando para o final aqui, eu não posso deixar de perguntar para o senhor também. Está rolando uma conversa muito séria nos bastidores do Senado, que é quanto à possível reeleição, não é, tanto do presidente, no caso do Senado, como também lá no caso do Rodrigo Maia na Câmara. Mas no caso do Senado, se daqui a pouco acontecer, a tempo, não é, o senhor for eleito senador da República, como que o senhor vai se portar se a discussão ainda estiver em trâmite? O senhor vota a favor, o senhor é a favor da reeleição? Porque é algo que não está previsto, inclusive, na lei, não é? O Senado, que é uma casa revisora, e obviamente não vai caminhar paralelamente, né? Porque cada casa vai fazer as suas alterações. Mas o Senado é um poder que eu defendo que nós não tenhamos reeleição. O Senado precisa oxigenar, precisa ter outras oportunidades, inclusive até pela importância do Senado Federal, nós termos a possibilidade de quem está à frente da gestão do Senado também mudar também o pensamento de gestão do poder do Senado Federal. Candidato, o senhor falou agora há pouco aí nós falamos agora há pouco da questão do Marco Aurélio de Mello, né, da soltura lá do traficante. O senhor defende que o Congresso volte a rever essa situação aí, para que não haja mais decisões como essa, de soltar, não olhando a capa? Eu defendo
realmente que isso não deveria nem ter sido aprovado. Eu acho que alguém lá dentro do Congresso apresentou essa proposta para beneficiar alguns grupos e, por incrível que pareça, o primeiro beneficiário já é um traficante. Então isso precisa ser revisto. Agora, o Poder Judiciário tem que funcionar. Também não dá para você sair prendendo e também não julgar para chegar ao final e ter um veredito se a pessoa é culpada e que, se for culpada, é preciso que cumpra a pena, ou se for inocente também não pode ficar preso sendo inocente. Então tá certo. Olha, se houve algum ponto que a gente não abordou aqui, candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, que o senhor possa conversar com o eleitor, lógico, com o telespectador e eleitor mato-grossense. Afinal de contas, está chegando o dia 15 aí. Seja à vontade em 1 minuto para suas considerações finais. Paulo e professor Lorenberg, esse é um espaço muito importante. Quero parabenizar a TV Pantanal pela iniciativa, principalmente em se tratando de uma eleição que é suplementar, que a maioria esmagadora da sociedade mato-grossense não sabe que nós teremos essa eleição. Ela é extremamente importante. Nós só temos 81 senadores, são 3 por estado, e aqui dos 3, 1/3 será escolhido nessa eleição. Então é importante que nós tenhamos entrevistas, oportunidades como essa para levar ao conhecimento do eleitorado. Também dizer que eu quero chegar ao Senado com essa proposta que eu estou levando ao conjunto da sociedade mato-grossense, de ser o contraditório às demais propostas colocadas. Defender os mais pobres, os que vivem na periferia, os que não têm oportunidade de emprego, defender as universidades, o acesso às universidades, defender os servidores públicos, os professores, defender a agricultura familiar, os que não têm um pedaço de terra para plantar, os que não têm teto para morar. Nós queremos fazer um mandato popular e participativo, andando pelo Estado, conversando com as pessoas, ouvindo suas angústias, seus problemas, seus anseios e também as soluções que o povo tão bem apresenta. O senhor não falou seu número, né? Eu quero pedir o voto para o eleitorado de Mato Grosso, me comprometer com o meu trabalho honesto. Sabe que quando eu fui prefeito, coloquei 5 vereadores na cadeia para combater a corrupção. E meu número é 131, Barranco Senador, é o povo no Senado. Agora falou. Valdir Barranco, candidato ao Senado da República, aqui conosco ao vivo no programa Opinião nesta noite. É o último candidato ao Senado a falar conosco ao vivo aqui no Opinião. Boa sorte, candidato. E a você que... Professor, até amanhã, meu caro. Até amanhã, meu amigo. Muito obrigado, candidato. Amanhã a gente abre aqui uma rodada com os candidatos a prefeito de Várzea Grande. Quem foi sorteado para ser o primeiro é Emanuelzinho, que deve estar aqui, pelo menos o espaço está reservado, às 19h40, também conhecido como 7h40 da noite. A gente espera você, viu? Uma ótima noite, fica bem, fica com Deus também.